Fala pessoal, bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso canal Aprendi com o Papai e hoje para que a gente possa discutir sobre um tema muito importante. O nosso tema de hoje é a falta de empatia na sociedade brasileira. Esse tema é muito importante. Primeiro, né, gente, a gente vai ter que entender o que é de fato a empatia. Nós somos empáticos sempre que a gente consegue se colocar de fato no lugar do próximo, sempre que a gente consegue se sentir como o outro se sente em uma determinada situação. E aí, a partir disso, nós temos atitudes que sejam minimamente solidárias, atitudes que sejam altruístas em relação aos indivíduos. Para esse tema especificamente, é muito interessante a gente discutir e a sua tese deveria ser que, de fato, nós temos pouca empatia na sociedade brasileira, mesmo que existam alguns casos em que ela aparece. E aí, para a nossa argumentação, a gente ia ter que basicamente subdividir o nosso texto, mostrando situações em que a empatia aparece e problematizando e mostrando situações em que ela deveria aparecer de uma maneira ainda mais evidente na sociedade brasileira. Vamos pensar, gente, na estrutura do nosso texto. O que nós vamos fazer? Quando a gente for falar que a empatia, de certa forma, ela ainda acontece, você pode comentar, por exemplo, que no Brasil nós temos um número considerável de pessoas que são responsáveis ou que participam de ONGs, que auxiliam indivíduos, por exemplo, em relação ao próprio trabalho voluntário, que seria considerado algo extremamente positivo, o que é capaz de reconstruir, de gerar mais igualdade social e de ajudar, de certa forma, o próximo. Isso seria um ponto positivo e uma prova que, de certa forma, nós temos ainda muita empatia no nosso país como um todo. Além disso, nós podemos discutir sobre essa questão da empatia, levando em conta que é muito comum que as pessoas se sintam comovidas quando nós temos campanhas de doação de grandes proporções, né? É muito comum que as pessoas se sintam comovidas em situações que envolvem, por exemplo, enchentes que colocam a vida das pessoas em risco, que as pessoas fiquem comovidas em momentos de frio, que elas passam a doar agasalhos, doar roupas para ajudar os indivíduos. Mas é muito simples a gente perceber que no Brasil a nossa empatia ainda está muito longe do que seria considerado o suficiente. Um argumento que a gente poderia utilizar para defender essa falta de empatia é o fato de que o Brasil é um país extremamente desigual. A nossa desigualdade social é uma grande prova da nossa falta de empatia. Porque se nós temos pessoas que têm tanto e nós temos pessoas que têm tão pouco, é porque de certa forma nós estamos com pouca empatia e pessoas que têm muito poderiam ajudar mais o próximo, concorda? É muito interessante a gente saber que o Brasil ele tem um índice de Gini, o coeficiente de Gini ele pode aparecer e deve como seu repertório sociocultural. O coeficiente de Gini é um coeficiente que mede a desigualdade dos países, levando em consideração, principalmente, se o país está próximo de 0, ele é um país que não tem desigualdade. Se ele é um país que está próximo de 1, ele é um país completamente desigual. O Gini do Brasil está em torno de 0,516. Hoje nós estamos entre os 10 países mais desiguais do mundo, o que demonstra, claro, que nós precisamos melhorar muito em relação à nossa empatia. Tem um cara da sociologia que funcionaria também muito bem para nós como repertório, que é o Zygmunt Bauman. O Zygmunt Bauman ele fala da modernidade líquida e ele comenta, né, que nas sociedades atuais os indivíduos eles têm sido cada vez mais individualistas. Eles não têm de fato se preocupado com o próximo. Como o indivíduo não tem se preocupado com o próximo, a gente acaba tendo uma desigualdade muito grande e a gente acaba tendo pessoas que têm muito e outras que têm muito pouco e uma certa despreocupação em relação a essa diferença, o que nós sabemos que é também um grande problema. Você pode comentar também nesse tema, trazer alguns exemplos, né? Exemplos relacionados ao próprio contexto do coronavírus. O contexto do coronavírus, ele mostra muito dessa falta de empatia. Ela aparece quando, por exemplo, pessoas comuns compram muito das máscaras N95, que são as máscaras que devem ser usadas pelos próprios profissionais de saúde. Quando as pessoas compraram uma quantidade absurda de álcool em gel, fazendo com que outras pessoas não conseguissem de fato ter acesso a esse produto tão importante. Você pode discutir sobre essa questão. Quando o estoque de cloroquina foi literalmente esgotado nas farmácias, quando o governo começou a discutir sobre a possibilidade de um tratamento utilizando esse medicamento, tudo isso, de certa forma, é uma comprovação da falta de empatia na sociedade brasileira. Para piorar, nós não temos nenhuma estratégia governamental, por exemplo, incentivando a empatia entre os indivíduos, incentivando essa participação, por exemplo, em trabalhos voluntários, em ONGs,
o que acaba, de certa forma, piorando essa situação. Por isso, nós precisamos das nossas amadas propostas de intervenção. Quais propostas de intervenção que a gente pode colocar e que a gente pode usar nesse contexto? Uma das estratégias são campanhas que possam, de fato, incentivar esse auxílio ao próximo, participação no trabalho voluntário e participação em ONGs. Essas propagandas elas devem ser feitas pelo próprio governo federal, no caso por meio do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Repetindo, Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Uma outra estratégia que poderia ser válida seria se o próprio Ministério da Educação trabalhasse essa questão da empatia nas escolas, trabalhasse essa questão da empatia com os alunos, por exemplo, colocando a obrigatoriedade de trabalhos solidários dentro das escolas como parte da formação curricular. O auxílio dos indivíduos aos outros fazendo parte dessa formação, para que as pessoas percebam a importância de ajudar o próximo e a importância de ter uma atitude empática em relação ao restante da população. Algo que seria extremamente positivo para ambos os lados. Beleza, pessoal? Depois, se você tiver alguma dúvida, entre em contato comigo pelos próprios comentários, clique no sininho para as notificações, não deixe de se inscrever no meu canal e, por favor, aponte seu celular para a tela do computador, se você estiver utilizando o seu computador agora, ou entre no aprendicompapai.com.br. Depois dá uma passadinha lá para você conhecer, tenho certeza que você vai gostar muito. Beleza, pessoal? Um grande abraço para todos, até a próxima e tchau, tchau!